A vantagem que o Corinthians conseguiu nesse jogo foi o destaque das manchetes dos jornais. E realmente, né, é que futebol é curioso, né? Isso ainda não garante nada, né? Mas é um resultado muito relevante para o Corinthians, né? Você vencer o Palmeiras no Allianz Parque nunca é fácil, né? E o Corinthians leva uma vantagem, o Corinthians que tem a vantagem dos dois resultados, né? A vantagem do empate nos 180 minutos, digamos assim, né? E aí temos aí, no estádio de São Paulo, o Corinthians fica um empate de encerrar jejum, na Folha de São Paulo, o Corinthians vence o Palmeiras no Allianz e leva a vantagem a Itaquera, né? E na tribuna, o Corinthians abre vantagem na luta pela taça. Uma vantagem muito relevante de se conseguir, né? Sim, especialmente na casa do Palmeiras, né? Na semana passada eu fiz críticas muito fortes em cima do Ramon Dias pela eliminação do Corinthians. Eu acho que ele teve participação determinante para a saída do Corinthians da Copa Libertadores. Agora, ontem, ele montou uma estratégia bem pensada e o Corinthians vence esse jogo na estratégia que fez. 2 volantes fixos, neutralizando completamente o Veiga. O Palmeiras, quando tem o Veiga neutralizado, acaba encontrando como única estratégia de ataque o lado direito do campo, em cima das jogadas individuais do Estevão, que é algo que o Palmeiras tem que trabalhar. Pouca inversão de bola, a bola não vai para o outro lado do campo, quase sempre condicionando por aquele lado. E isso acaba facilitando também a marcação do adversário. Ontem foi um Corinthians que entrou em campo sabendo o que tinha que fazer, marcar. Não é ser defensivo e abdicar do ataque, mas marcar fortemente. Ter uma atenção na marcação. Tanto que Memphis joga pelo lado do campo, né? Nesse 4-2-3-1 aí que o Ramon fez. E ele se dedicou bastante em cobrir um corredor. A gente nunca viu o Memphis fazendo isso no Corinthians. Ele teve que fazer e fez muito bem. Porque o time entrou com a mentalidade de marcação. Isso é uma mudança importante nesse Corinthians, que vinha numa batida muito boa no Paulistão. Aí chega na Libertadores contra adversários mais frágeis e pensa somente em atacar, em buscar os gols. Tinha condição de fazer isso, mas muito por conta disso, por ser displicente, por não conseguir pensar, voltar sua mentalidade para a fase defensiva do jogo, que passou muito sufoco contra o CV e contra o Barcelona acabou perdendo de 3-0 fora de casa na partida de ida, condicionando aí sua saída da Libertadores. Para competir contra esse Palmeiras, tem que ter força de marcação, o time tem que estar muito organizado. Foi isso que o Ramon priorizou ontem, por isso faço esse elogio em cima do treinador, e foi assim que o Corinthians buscou esse resultado. Marcando bastante o Veiga, é difícil o Palmeiras conseguir encontrar uma outra forma de fazer as viradas de jogo, inversão de jogadas e acionar outros jogadores, inclusive volantes que pisem mais na área, para ter uma outra estratégia de ataque. Acho que nisso o Palmeiras está muito monotemático. É sempre o Estevão na jogada individual e ele está sempre marcado por 2 ou 3 jogadores. Ontem aconteceu uma coisa que é relativamente rara nas coletivas, que é os dois técnicos concordaram, fizeram a mesma análise do jogo, concordaram no sentido de como o jogo se desenrolou. E é mais ou menos a análise que a gente vê, o que a gente viu do jogo. Que foi um Palmeiras pressionando muito nos primeiros 15 minutos, tem a chance que o Mateuzinho tira em cima da linha ali, um chute do próprio Veiga. E aí, a partir dos 15 minutos, o Losetti citou isso aqui, o Corinthians, dos 15 do primeiro tempo até o intervalo, é muito difícil você ver um time ir ao Allianz Parque e ter a tranquilidade e o controle, não é domínio porque não conseguia criar algo assim, mas ter a tranquilidade e o controle que o Corinthians teve dos 15 do primeiro tempo até o intervalo. O Palmeiras não fez nada e o jogo se desenrolou como o Ramon Dias e o Corinthians queriam dos 15 aos 45. Eu acho que essa questão da marcação é muito importante. O Memphis teve que se sacrificar. O Romero é um jogador que é muito afeito a isso, né? Volta o tempo inteiro, ajuda muito na marcação. O Martínez teve que jogar ali também pela esquerda, marcando também o Estevão, né? O lado forte do Estevão. E no segundo tempo, o Abel falou muito que no primeiro tempo a pressão não funcionou, né? O Corinthians conseguiu achar o Ranieri, conseguiu achar a saída de bola e teve espaço no meio de campo e foi o que aconteceu. No segundo tempo, o Palmeiras consertou a pressão, o Abel disse que essa foi a principal preocupação dele no intervalo, teve mais chances, mas fica muito condicionado pelo gol com 12 minutos ali do segundo tempo. Existe uma pressão do Palmeiras, mas em termos de chances, chances claras ali. Um chute do Vitor Roque, que o Hugo faz uma grande defesa, e uma cabeçada do Mikael, que passou bem perto no lance de escanteio, que a gente fala muito dos lances de bola parada do Palmeiras. A dificuldade de criação que esse Palmeiras tem. Ontem teve um lance muito simbólico no fim ali, que o Felipe Anderson entrou. Ele tá jogando pela esquerda, na área, ele dá um passe para trás, um jogador claramente sem confiança, né? Um jogador no qual a gente esperava, de quem a gente esperava muito quando chegou no meio do ano passado, mas está claramente sem confiança e isso contribui, né? O Veiga fez um jogo fraco, o Abel disse, né? O Abel deu alguns recados na coletiva ali,
o Veiga não esteve criativo hoje, ele fala do lance que o Losetti comentou também, o que ele disse sobre o Estevão na coletiva, olha, a decisão ali de contra-ataque de 1 contra 3, 1 contra 4, não quis passar a bola para o Vitor Roque, perdeu. Tem o lance do Richard Rios, que eu achei um pouco displicente ele ali, depois que o Mike toma a bola do Memphis, ele tenta um toque bonito, enfeite ali, a bola volta para o Memphis, que dá o passe para o Roberto fazer o gol. Nós temos o Ramon Dias, no trecho em que ele fala assim, gostou agora, Jéssica? Melhorou para você mentir? É outro, vamos rodar. Pero que hoy lo que más me gustó del equipo, cómo fue estratégicamente, tácticamente, sabiendo que ellos es un equipo que presiona mucho, presiona en todos los sectores, pero jugamos muy bien defensivamente. Pudimos hacer circulares que ellos tuvieran un desgaste y no pudieron entrar. No pudieron entrar por el esfuerzo que hicieron tácticamente. La verdad, yo tengo que felicitar a los jugadores porque los partidos se ganan tácticamente, con la intensidad que tuvieron, con la concentración que tuvieron. Me gustó mucho porque este equipo está haciendo un esfuerzo y se lo merece. Se lo merece porque realmente viene sufriendo mucho, pero demostraron que siendo inteligentes, siendo tácticamente, respetando todo lo que hablamos, todo lo que trabajamos, para mi punto de vista, tácticamente jugaron muy bien. Destacando justamente o aspecto tático dessa vitória, Losetti. Pois é, às vezes dá até a sensação de que nos outros jogos não tinha a mão dele armando taticamente, né? Dessa vez eu acho que ele pensou muito bem, eu acho já há bastante tempo que o Corinthians precisa fazer algumas concessões para se equilibrar um pouco mais, porque no ano passado, até pela questão de surpresa mesmo, aquele trio, Garro, Memphis e Yuri Alberto, estava tendo efeito, só que o time não evoluiu ofensivamente, piorou muito defensivamente, porque os adversários foram aprendendo a manejar esse tipo de estratégia. Então, para mim era claro que precisava mudar alguma coisa para esse jogo, ele mudou, algumas assim, atuações individuais foram potencializadas por essa mudança. Se a gente pegar o Carrilho, por exemplo, que é talvez o jogador mais regular do Corinthians na temporada, né? Ele é um meio-campista central no começo do jogo, ele é um 10, mas ele não é um 10 que fica perto do 9 na fase defensiva, tendo dois caras mais à frente. Ele volta, ele se transforma num volante alinhado ao Martinez, quando o Corinthians está marcando um pouco mais perto da sua área, o Ranieri ajudando mais a linha defensiva e os dois cobrindo. Quando o Corinthians recupera a bola, ele, Carrilho, é que vem fazer muitas vezes a saída de bola, receber do zagueiro, e quando o Palmeiras pretende muitas vezes marcar por encaixes individuais, essa saída do Carrilho de lugar, a movimentação do Romero também atrapalha um pouquinho esse plano do Palmeiras. O Anrileri, lateral esquerdo, jogou muito bem na marcação do Estevão. Não é fácil marcar o garoto e não é só no lance que origina o gol do Corinthians, mas ele ganhou pouquíssimas vezes jogadas individuais de mano a mano. Lembrando que ali ele não tinha dobra, porque o Memphis ele ajuda no corredor, mas até a página 2. Ele não é o Romero, que a gente vai ver o tempo todo marcando o Piquerez, e até por isso, imagino que o Romero tenha jogado do lado do Piquerez, que avança o tempo todo, e o Memphis do lado do Marcos Rocha, que sai machucado ainda no primeiro tempo, e entra o Mike, que é mais ofensivo. Eu até imaginei que isso pudesse causar algum problema no desenho do Corinthians, acabou não acontecendo. E assim, o gol do Yuri, né? Não tem como a gente não destacar. Chega a 37 gols somando o ano passado e começo desse ano, 30 mais 7 agora. Foi o grande responsável por levar o Corinthians à pré-Libertadores, não conseguiu a vaga, é verdade, mas agora tem sido um nome e nos jogos grandes. Foi ele que fez o gol contra o Palmeiras na primeira fase, foi ele quem fez os gols contra o Santos no Clássico, agora de novo na final. Então ele está, embora aparecendo vistosamente menos do que o ano passado, porque não tem o Garro e o Memphis, ficou um pouquinho mais longe, mas ele continua sendo o cara mais decisivo. E do lado do Palmeiras, nós temos o Abel dando aquela... Quem é que falou que a gente ia mencionar? Acho que o próprio Losetti, né? Que a gente ia entrar nesse tema, porque ele bota uma pilha nos jogadores dele, ó. Quando nós falamos no confronto ataque-defesa, nós criamos oportunidades. Nós sabemos que estes jogos são... Nós criamos mais oportunidades contra o Corinthians do que com o São Paulo no último jogo. Nós criamos mais oportunidades, só que nós não fomos capazes de traduzir essas oportunidades em golo. Não fomos. É verdade, eles defenderam em 4-3-3, não defenderam com os dois na frente, porque o Memphis caía do lado do Rocha, o Romero caía do lado do Piquerez, esteve um bocadinho mais baixo hoje na primeira parte. Na segunda fizemos o que tínhamos que fazer,
Acima de tudo, acho que a correção que fizemos foi na nossa pressão, que nós na primeira parte não conseguimos, e acho que o adversário foi melhor que nós nos duelos de meio campo. Corrigimos a nossa pressão, não deixámos o adversário jogar, tivemos bola, criámos oportunidades, mais que o nosso adversário, chutámos 8 vezes enquadrado contra uma do nosso adversário, digo-te só duas do Vitor Roque, em que o goleiro defende, mas o futebol é eficácia, é metê-las lá dentro, e hoje nós não conseguimos. Diferença gritante entre o número de finalizações e as convertidas, ou a convertida, né? No caso, o Corinthians foi bem mais eficiente. É muito volume, né? Faz parte da... Desculpa, Losetti, pode Imagina, falar. fica à vontade. Não, por favor. Não, eu acho que faz parte da estratégia do Corinthians, porque era um Corinthians preparado realmente para encontrar um caminho de passe e saber a hora de se expor. E se expôs na hora que roubou uma bola e aí tinha a possibilidade de realmente pisar na área do adversário. Um belo passe do Memphis, a gente precisa dizer, que não vem fazendo uma boa temporada, mas foi importantíssimo no jogo de ontem, né? É isso que se espera de um craque no time. Agora, em relação ao Palmeiras, especialmente na reta final do jogo, aí sim o Palmeiras empilhou chances, porque começou a fazer aquela pressão desesperada e o Corinthians se defendendo. Mas realmente, assim, não eram chances claríssimas, né? Não era aquela construção de jogo que passa a ideia de que o Palmeiras vai marcar o gol. Teve 2 chances, foram uma no Vitor Roque, que você já citou, né? Luciano, e eu acho que isso é muito pouco para o Palmeiras. Senti falta do Facundo participar mais do jogo. Essa bola não é construída pelo lado esquerdo. O Piquerez tem muita qualidade, como a gente sabe. Acho que faltou esse lado esquerdo participar também. Já é um vício dos jogadores procurar o Estevão para condicionar o ataque por aquele lado, porque, óbvio, ele tem muita qualidade, mas acho que isso acaba facilitando também a organização defensiva do adversário. Acho que ali tem um pouquinho também se não é da escolha dos jogadores em campo, né? Entender, é o treinador que tem que direcionar esse caminho por ali, é o Veiga que tem que sair um pouco mais fácil da marcação. Ele falou do encaixe, né, no Veiga e também no Richard Rios. Acho que aí tem a participação desses 2 jogadores de terem vitória pessoal sobre a marcação. Depende muito deles também conseguirem essa vitória pessoal para o jogo do Palmeiras fluir. Mas eu acho que está faltando um pouquinho desse entrosamento coletivo também. Existe uma reflexão, na minha opinião, até por parte da comissão técnica do Palmeiras, que é: quantas vezes a gente já viu essa coletiva do Abel? Está muito repetida. Olha, a gente teve mais finalizações, né, a gente conseguiu, mas o adversário ou empatou ou venceu porque teve mais eficácia. Ele usa muito essa palavra. Ontem, antes da coletiva, dava para imaginar que, por exemplo, o número de finalizações o Abel ia citar certamente. Claro, ele não é o único a fazer isso. Vários treinadores nessa situação, né, de que seu time finaliza mais e perde o jogo, e quase todos os treinadores citam isso. Mas essa coletiva do Abel me pareceu muito 2024, sabe? Parecia que eu fiquei vendo a coletiva e pensando, nossa, eu já vi esse discurso várias vezes por parte dele. E aí cabe à comissão técnica, claro, aos jogadores também, encontrar soluções, né? Como é que o Palmeiras, em jogos nos quais ele vai ter mais finalizações, vai atacar mais do que o adversário, como é que ele vai conseguir encontrar caminhos para chegar à vitória? E ontem, o Abel disse numa coletiva recente, né, todos os times têm vindo aqui se defender com linha de 5 contra o Palmeiras, né? Porque o Corinthians de fato fez isso no ano passado, o São Paulo fez isso jogando com 3 zagueiros esse ano. Não foi o caso do Corinthians, embora sempre entrasse um 5º jogador ali quando necessário, mas não era um time que estava montado com uma linha de 5 desde a origem da jogada do Palmeiras, né? Era o Romero, quando o Piquerez passava, ele se juntava, o Ranieri muitas vezes entrava ali no meio, deixava o Carrilho e o Martínez como volantes, mas não foi exatamente o cenário que ele encontrou. E aí vou repetir o dado que eu disse no começo, são 2 gols em 5 jogos em casa contra times da Série A, sendo 1 naquele pênalti contra o São Paulo. Então, assim, não está ofensivamente funcionando nos jogos mais importantes. Tem relativizações, 1000 contra o Bragantino não era um time completamente titular, o time está se modificando e não é comum a gente ver o Palmeiras acrescentando tantos elementos no time durante o campeonato em fase aguda, né? O Vitor Roque jogou semifinal e final, o Mikael jogou quarta, semi e final, 3 jogos, 2 do Vitor Roque, o Martínez começou a jogar no meio do campeonato. Então tem uma série de relativizações, mas espera-se mais além do volume que o Palmeiras sempre teve e mantém. Mas de um time deste nível e que tem pretensões muito grandes, é um dos favoritos claros ao título brasileiro, a gente espera um futebol melhor. E só um detalhe sobre o Corinthians que eu ia dizer e acabei esquecendo. 19º jogo no ano, 6º apenas sem tomar gol e é pela primeira vez no ano 2 jogos seguidos sem sofrer gol. O de quarta tem todo o contexto que você já entra perdendo de 3-0, né? Enfim, o adversário não tinha por que se expor, mas agora o Corinthians não sofre gols 2 jogos seguidos, o que prova também o acerto aí dessa mudança de estratégia.